Hoje eu quero conversar com vocês sobre um dos maiores mitos da nutrição moderna. Olá, eu sou Carla Nascimento, nutricionista, personal trainer, e hoje eu quero trazer para você aqui uma conversa muito legal sobre um dos maiores mitos da nutrição moderna, porque durante muitos anos fizeram a gente acreditar que o açúcar era algo inocente, algo normal, algo que fazia parte da nossa vida e o pior ainda, algo essencial, que a gente precisa consumir. Talvez você até pense, Carla, mas eu nem consumo tanto açúcar assim, tanto doce. Só que aí é que começa o problema, porque o açúcar ele não está apenas no brigadeiro, no chocolate, no bolo. O açúcar ele está no pão, na bolacha, nos molhos, nos iogurtes, nos produtos fitness, nas barrinhas de cereais, nos sucos, nos produtos light, né? No alimento saudável, aquilo que disseram para a gente que era saudável. E quando você percebe, você passou o dia inteiro consumindo açúcar sem nem perceber. Mas para entender como a gente chegou até aqui, precisamos voltar um pouquinho na história. Antigamente, o açúcar era bem raro, era algo de luxo, era muito caro. Poucas pessoas tinham acesso. Só que com a industrialização, o açúcar virou um ingrediente barato, altamente lucrativo e extremamente viciante. Isso mesmo, viciante, certo? Não venha com esse nhenhenhê, porque açúcar vicia sim e talvez você esteja até viciada também. Vamos fazer um teste? Fica aí uma semana sem comer açúcar e me diz. Porque hoje já sabemos que o açúcar ele ativa áreas do nosso cérebro ligado ao prazer e à recompensa, mesma área de outras substâncias que vocês estão entendendo o que é que eu estou querendo dizer. Ela aumenta a nossa dopamina, ela gera a sensação de conforto. E quanto mais você consome, mais vontade você tem de consumir. Então, talvez o problema não seja simplesmente falta de força de vontade. Você até tem força de vontade, mas você está viciado. O seu cérebro ele aprendeu que para relaxar ele precisa de comer doce, carboidrato, massa. Existe toda uma indústria estudando como fazer você comer mais. Textura, crocância, combinação de açúcar e gordura. O sabor perfeito, tudo é calculado para gerar repetição, para você comer mais e mais. Olha, gente, na natureza não existe essa combinação de gordura com carboidrato, gordura com açúcar. Isso é coisa nossa, coisa da indústria, coisa de seres humanos, certo? Para ficar bem prático e você entender melhor, vamos comparar aqui as frutas, certo? Se você pega uma fruta bem docinha, por exemplo, uma uva, uma banana, ela não tem gordura, ela só tem carboidrato, ela é puro carboidrato, ela vai ter lá os micronutrientes, mas ela vai ser essencialmente açúcar. Se você pega um abacate, por exemplo, ela é bem gordurosa, então ela quase não tem carboidrato, muito pouco, quase nada de carboidrato. O coco, a mesma coisa. Então, não existe essa combinação na natureza de gordura com açúcar. Agora a gente vê gordura com proteína. É o que acontece com os produtos de origem animal, principalmente as carnes. Tá certo? Entenderam? Pronto. E isso explica porque tanta gente sente compulsão alimentar. Porque tanta gente fala, eu não consigo comer um só, eu não consigo ficar num pedaço. É difícil, gente. Para muita gente, o carboidrato é um gatilho. Para mim, por exemplo, é um gatilho. E deixa eu esclarecer aqui também uma coisa para você. Carboidrato, ele vai se transformar em açúcar no seu sangue. Todo carboidrato vai se transformar em açúcar no seu sangue, ok? E o seu organismo, ele não vai saber identificar se o açúcar é de um brigadeiro ou de uma batata. Açúcar é açúcar. Claro que alguns carboidratos vão ser absorvidos com mais rapidez, outros vão ser absorvidos mais lentamente. Só que isso é assunto para outro vídeo. Vamos voltar para a nossa conversa aqui. Então, pensa aqui comigo. Existe uma frase que foi repetida por décadas. Na verdade, foi uma narrativa criada, de que gordura engorda. E talvez você tenha crescido ouvindo isso. Eu cresci ouvindo isso. Pior, eu perdi meu avô aos 47 anos para um infarto fulminante. Na época, eu tinha só 7 anos de idade.
E desde então, na minha casa, não se comia gordura. Após, né, essa narrativa toda de que a gordura fazia mal, causava ataques cardíacos, começaram a surgir os produtos zero gordura. Os produtos light, os produtos fit, saudável. Só que ninguém percebeu uma coisa. Quando a indústria tira a gordura, ela precisa colocar outra coisa no lugar. Para que o alimento, o produto alimentício, tenha sabor, tenha textura, seja agradável. E sabe o que foi que entrou no lugar? O açúcar. E não foi pouco não, viu, gente? Foi muito açúcar. Se você parar para ver um rótulo de alguns alimentos, você vai ver que vai ter 5 tipos de açúcar diferentes, tudo com nome disfarçado, porque o açúcar, ele aparece com tantos nomes diferentes que você não tem ideia. Se você quiser, eu trago um vídeo aqui para a gente conversar sobre os inúmeros nomes do açúcar que ele se camufla, né? E aí, por isso que eu digo, eu acredito que esse tenha sido um dos piores, maiores erros da nutrição moderna. Porque enquanto as pessoas tinham medo da manteiga, estavam consumindo margarina, iogurtes, cheio de açúcar, barrinha fitness, carregados de xarope, cereais matinais, que são açúcar puro, 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 puro. Produtos light, completamente inflamatórios, cheio de produtos químicos que o nosso corpo não reconhece. E o resultado disso apareceu nas últimas décadas. Disseram que o mal era a gordura, demonizaram a gordura, né? E a obesidade explodiu. Sinceramente, essa conta não fecha. O diabetes tipo 2 aumentou absurdamente, principalmente entre crianças, adolescentes e adultos jovens, o que antes era uma coisa de uma doença de velho, uma doença de idoso. Só alguns idosos desenvolviam diabetes. O caso da gordura no fígado também, que antigamente era desenvolvida, né, diante de um alto consumo de álcool, começou a aparecer em crianças agora. Pessoas cansadas, inflamadas, com fome o tempo inteiro. E o mais assustador, muita gente acredita que isso aconteceu porque comem demais. Mas será mesmo que é só a quantidade? A quantidade a gente já está entendendo aqui que é algo programado. Porque os produtos alimentícios, eles são desenvolvidos para que a gente queira comer cada vez mais. Não é? Então, isso aí já é uma coisa que a gente muitas vezes não vai conseguir controlar, porque a gente vai ter vontade de comer mais e mais e mais. Então, a quantidade, ela já vai ser em excesso, em alguns casos, meio que automático, né? Mas também entra aí a qualidade. Porque, digamos, se você consome uma alta quantidade de uma alimentação boa, você não vai ter problema. Pelo menos não esses problemas que a gente está conversando aqui, né? Existe um problema hormonal e metabólico muito maior acontecendo. Eu tenho dito repetidamente, emagrecimento é hormonal e obesidade também é hormonal. Porque quando a gente consome açúcar em excesso, carboidrato em excesso, o tempo inteiro, o nosso corpo libera insulina o tempo inteiro. E a insulina é um hormônio de armazenamento, um hormônio de engordar. Ele pega a glicose do sangue e tenta colocar essa energia dentro das células. Só que quando isso acontece todo momento, exageradamente, repetidamente, constantemente, o corpo começa a criar resistência. E é aí que surge a resistência à insulina, que a gente tem ouvido falar tanto. E isso muda completamente o funcionamento metabólico do nosso corpo. A gente sente mais fome, mais vontade de doce, mais compulsão, mais dificuldade de emagrecer e muito cansaço, porque o corpo ele entra num ciclo exaustivo. Quanto mais açúcar consome, mais vontade sente. Quanto mais insulina libera, mais gordura armazena. Eu, por exemplo, quando eu como muito açúcar, no outro dia eu tô de ressaca, eu tô exausta. É uma ressaca, literalmente. A gente acha que ressaca é só de álcool, né? Mas a gente esquece que o álcool e o açúcar, eles vêm da mesma matéria-prima, da cana-de-açúcar. Outra coisa que pouca gente fala, né? O açúcar, ele é super inflamatório. Ele impacta não só no peso,
mas também está relacionado à inflamação crônica. Inflamação crônica não é apenas estar inchada, retenção líquida. Inflamação crônica está ligada também à fadiga, que eu já falei aqui do cansaço, dores, névoa mental, problemas hormonais, ansiedade, alterações intestinais, doenças metabólicas e dores também articulares. Ou seja, às vezes a pessoa acha que o problema é apenas estético, mas o corpo inteiro está sofrendo metabolicamente. E um dos maiores exemplos disso é a gordura no fígado, a famosa esteatose hepática. Hoje existe uma epidemia silenciosa de esteatose hepática e muitas pessoas nem bebem álcool. Porém, o excesso de açúcar, principalmente a frutose, que aí vem embutido nos ultraprocessados, nas bebidas açucaradas, sobrecarrega o nosso corpo, sobrecarrega o nosso fígado. O corpo começa a transformar esse excesso em gordura. E um detalhe, hoje estão tratando a esteatose hepática como algo normal. Porém, gente, o comum não é normal. Hoje, a esteatose hepática é comum em adultos, em adolescentes, em crianças. Uma condição que há alguns anos atrás, sei lá, 40 anos atrás, 50 anos atrás, só existia em pessoas que consumiam muito álcool, pessoas que bebiam demais. Tanto é que quando começou a surgir, né, mais casos de esteatose hepática e uma pessoa dizia ao médico que não bebia, o médico dizia que aquilo era uma pessoa mentirosa, que ela estava mentindo, porque só existia casos em quem consumia muito álcool, tipo os alcoólatras. Mas agora não, agora quase todo mundo tem esteatose hepática e está se tratando como uma coisa normal, mas não é. Não é normal. Comum não é normal. Entendam, está sendo comum, não era para ser. Porém, o comum não é normal. Entenderam? Continuando, né? Isso é assustador, porque muita gente aparentemente come normal. Só que vive consumindo refrigerante, suco industrializado, café adoçado. Açúcar vem em tudo, biscoito, bolo, nos molhos industrializados, nos produtos fitness, nos produtos light. O açúcar deixou de ser um evento e virou rotina. A pessoa acorda, então ela vai comer pão, bolacha. Aqui no Nordeste, por exemplo, é cuscuz, é inhame, é macaxeira, é tapioca, batata, né? Café da manhã é assim aqui. Café com açúcar, suco e aí vai. Aí entra ali de proteína, 1 ou 2 ovos, um pedacinho de queijo, muito pouco. 3 horas depois a pessoa já tá com fome, né? Come bolo, bolachinha, salgadinhos, fica beliscando aqui e ali. No almoço aí entra arroz, macarrão, cuscuz de novo, macaxeira, inhame, né? A gente sabe que tem aquele monte de carboidrato, batata, feijão. E aí vai a carne, a proteína, né? Quando eu disser carne, eu estou me referindo à proteína. Que nos ensinaram que era para ser do tamanho da palma da nossa mão. Olha que pirangagem, minha gente. Pelo amor de Deus. Enfim, um prato gigante de pedreiro, cheio de carboidrato, só que tu não vai trabalhar como ajudante de pedreiro. Tu não vai bater uma laje todo dia. Tu vai sair do almoço com a barriga cheia de carboidrato e vai passar a tarde todinha sentada. Vai bater aquele banzo, tu vai ficar lá morrendo de sono. E aí, para tu despertar, tu vai lá comer um docinho, um cafezinho com açúcar, não é? Aí depois tá com fome de novo, aí já tá estressado. Além de juntar a fome, já vai juntar o estresse de um dia quase todo de trabalho. Eu mereço um bolo. Aí vai lá atrás do bolo. Sempre tem alguém que vende, né? Bolo, trufa, tortinhas, enfim, essas coisas todas. Ou aquele pessoal que adora uma bolachinha e faz a cota do café, aí compra os pacotes de bolacha e toma para cima café com bolacha. Mesmo quem já está no nível de tomar café sem açúcar, mas mete para comer a bolacha. Então, assim, não fez muita diferença não, né? Então é isso, gente. Então,
No final das contas, a gente nem percebe. Come, 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 acha que está abalando e depois não sabe por que está engordando. Você não percebe, mas se você parar para anotar tudo, é isso que eu indico aos meus clientes, pacientes, que mantenham um diário alimentar, porque quando a gente para anotar o que a gente está comendo, a gente tem mais consciência de quantidade, de qualidade do que a gente está comendo, e isso também serve depois para analisar as emoções daquele momento em que a gente consumiu determinado alimento. E isso a gente pode conversar melhor em um outro vídeo falando sobre comportamento alimentar. Então, se a gente começar a anotar e calcular os macronutrientes, já tem aplicativo específico para isso, você vai perceber que a gente não tem noção do quanto a gente come de açúcar durante o dia. E é por isso que tanta gente vive dizendo que fazer dieta é difícil, que faz a dieta, mas não consegue emagrecer. Porque não é só contagem calórica, existe também um ambiente hormonal acontecendo. Muitas vezes a pessoa está ali naquele sofrimento para manter a quantidade calculada de carboidrato, proteína e gordura. Porém, nós temos duas vias de energia, de macronutriente, açúcar e gordura. O que nos proporciona energia é açúcar e gordura, carboidrato e gordura. Porém, o carboidrato ele é de fácil acesso. A gordura é mais difícil chegar. Só vai chegar a usar a gordura que já está estocada quando já foi gasto todo o açúcar circulante no nosso corpo. Entendeu? A gente pode também e vamos sim conversar sobre isso mais na frente em outro vídeo. Existe um ambiente hormonal acontecendo, existe um cérebro hiperestimulado, existe uma fome desregulada, existe uma indústria criando alimentos hiperpalatáveis o dia inteiro, o tempo inteiro. Aí junta todo esse excesso de açúcar com o sedentarismo para piorar de lascar, né? Aí o que é que vai acontecer? Estoque de gordura. O açúcar em excesso que está no nosso corpo, ele precisa ser utilizado como forma de energia. Se a gente não utiliza todo esse açúcar estocado, ele vai virar gordura. E isso é fisiológico. Isso também é uma questão que lá no tempo muito antigo, onde se existia muita escassez de comida, o corpo armazenava para poder gastar como energia, para a gente poder sobreviver nos momentos de escassez. Tem mais uma coisa importante. Durante muitos anos, a indústria do açúcar financiou pesquisas para colocar a culpa somente na gordura. Na verdade, ela financia até hoje. E não é a indústria do açúcar específico, a indústria alimentícia no geral. Enquanto isso, os alimentos sem gordura começaram a ficar lotados de açúcar para continuar saboroso, porque sem gordura e sem açúcar não tem condições não. Ou seja, a população achava que estava fazendo escolhas saudáveis, escolhas certas, mas continuavam metabolicamente doentes. E talvez uma das coisas mais preocupantes seja o impacto disso nas crianças. Hoje o paladar infantil está sendo moldado por alimentos ultraprocessados, extremamente doces, cereais matinais, aquelas papinhas industrializadas, achocolatados, iogurtes, bebidas de tudo quanto é tipo, biscoito. A criança cresce sem tolerar o sabor natural dos alimentos. Quando o bebezinho nasce, ele consome o leite da mãe e aquilo ali é a coisa mais doce que ele vai consumir, certo? Com a introdução alimentar, ele começa a experimentar as frutas e aí ele percebe que aquela frutinha já é mais doce do que o leitinho da mamãe. E aí depois vai só piorando, porque aí a mamãe vai ofertando outras coisas, chocolates, papinhas industrializadas, biscoitos, enfim, algumas loucas ofertam refrigerante, tarana. Ó, já era, certo? O paladar totalmente alterado, muitas vezes antes da hora, porque existe a idade correta, existe uma idade onde é formado o paladar da criança. Enfim, o que a gente conhecia antes, né, como comida de criança, hoje é por açúcar. Se você pega um iogurte desses infantis,
e observar o rótulo dele nos anos 80 e hoje é totalmente diferente, certo? E aí depois a gente fica se perguntando por que é tão difícil mudar a alimentação? Simples, porque existe um cérebro condicionado. E eu não estou aqui dizendo que você nunca mais vai comer açúcar. No entanto, como eu falei no início, em alguns casos o açúcar é gatilho. Se o açúcar vicia, e existe muita gente viciada em açúcar, eu já disse a você, faça o teste, temos que tratar como tal. Se o alcoólatra ele está sem beber há algum tempo e ele chega numa festa, ninguém oferece bebida a ele. E em alguns casos as pessoas até evitam beber junto dele. Porém, quando é uma pessoa que está tentando mudar os hábitos alimentares, que está em processo de emagrecimento, ninguém respeita. Né? A pessoa decidiu tirar o açúcar da vida, mas ninguém respeita. As pessoas dizem o quê? Não é frescura. Ó, só hoje não vai fazer diferença, não. O ponto aqui não é terrorismo nutricional, o ponto é consciência, é ser coerente. É entender que o açúcar moderno não é mais consumido como antigamente. Hoje ele está escondido em praticamente tudo. E o excesso tem consequências reais no nosso corpo, no nosso cérebro e no nosso comportamento alimentar. Talvez você esteja cansada, inflamada, com fome o tempo todo, sem energia, com dificuldade de emagrecer. E talvez o problema não seja só a quantidade da comida, mas sim a qualidade do que você consome todos os dias. E eu posso falar isso não só porque eu estudei, mas porque eu vivi na minha pele essa consequência. A indústria ela lucra com pessoas viciadas em comida. Obesidade é um mercado bilionário que vende de todos os lados. Vende comida que causa obesidade, vende remédio para emagrecer e para mascarar todas as outras comorbidades que surgem a partir da obesidade. A saúde ela vai começar quando nós aprendemos a enxergar o jogo e questionar o sistema e observar que há 50 anos atrás nada disso existia, pelo menos não nos números assustadores de hoje. Se a gordura era o vilão, por que os números não diminuíram? Porque só aumentaram. E talvez esse seja o primeiro passo para sair desse ciclo e começar a se nutrir fora da caixa. E se essa conversa fez sentido para você, se eu conseguir plantar uma sementinha aí na sua cabeça de questionamento, já curte, já compartilha e já me segue, que vai ter nutrição fora da caixa todo dia. Um cheiro bem gostoso e eu te encontro no próximo vídeo.